bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Estúdio Conversa. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que já é a terceira vez que eu trago, só que a segunda deu ruim, porque teve um probleminha no arquivo da gravação. Então, 2 é bom, 3 é melhor ainda. Vamos falar aqui hoje com a Zita Alves. E ela é praticamente a Barbie Profissões, como a minha filha gosta de falar. Porque ela tem eu só listei 5 profissões diferentes, mas ela tem mais treinamentos, cursos e preparações. Essa mulher, eu acho que ela vive para estudar, mas vamos lá. Ela é gestora financeira, psicóloga de formação, perita grafotécnica, analista comportamental e especialista em recrutamento e seleção comportamental. Bem-vinda, Zita Barbie Profissões. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é isso, estamos aí. Vamos lá. Bom, eu tenho muitas coisas para perguntar para você. Tem uma pauta toda bonitinha aqui que as meninas fizeram, né? Tem uma equipe aqui maravilhosa que faz aqui e eu não sigo nada, mas tudo bem. Vamos para cima, porque é assim que a vida é. Tudo certo. Zita, vamos falar sobre o que você anda palestrando. Uau. Como está sendo isso aí? Como que foi esse lance de palestra? Como começou? O que você palestra? Conta para mim. Na verdade é um voluntário, né? Surgiu uma necessidade de uma prima minha que é professora numa escola estadual. E na época ela me informou que estava tendo muitos problemas de ansiedade na sala de aula dela. Então ela não sabia lidar muito bem com a ansiedade dos alunos. E se eu poderia palestrar de alguma forma, dar um treinamento para que eles pudessem entender mais sobre o assunto. E eu de pronto aceitei. No primeiro dia, assim, de palestra, eu fiquei super nervosa, mas preparei toda uma apresentação bonitinha. A gente apresentou via PowerPoint, né? Via apresentação mesmo de vídeo. Conversamos sobre o tema, sobre ansiedade. Foi bem legal. A turma participou muito, então tinha uma sala de mais ou menos 30 jovens. Eram jovens de 15 a 17 anos que estão na escola. Foi muito rico, foi muito legal. Eles se abriram bastante, se sentiram muito confortáveis com a minha presença lá dentro. Foi muito bacana, foi uma experiência gigantesca para mim. Aprendi muito mais do que levei, com certeza. E assim, foi muito rico de conteúdo. E aí, desde então eu comecei a ganhar convites para palestrar na escola. Então, as palestras de escola ocorrem em temas de assuntos de cunho psicológico, né? Tanto de ansiedade, como é importante a tratativa da saúde mental dentro dos ambientes escolares. E hoje, por incrível que pareça, antes de vir para cá, eu fiz aí uma palestra numa escola falando de empregabilidade dentro do RH. Então, como montar um currículo, como o jovem se prepara para o mercado de trabalho, o que eles vão esperar lá, como se portar, como ter postura. E aí também com bastante participação, eu fiz aproximadamente 8 salas de aula. Foi bem Show, legal. hein? Bacana. Bom, você é dona da Recruiter e a Recruiter é uma empresa especializada em recrutamento e seleção, Sim, só que tem mais outras funções que ela exerce no mercado. sim. O que a Recruiter faz? Então, a Recruiter, ela é eu falo que hoje ela tomou um partido de ser facilities para as demais empresas. Então, eu falo que a gente faz de tudo. Tudo que a gente vê que tem necessidade dentro do mercado, praticamente, a gente puxa. Então, ela iniciou, sim, com um carro-chefe de recrutamento e seleção por perfil comportamental. A gente ainda é nosso carro-chefe, é nossa atividade principal. Mas a gente também faz a parte de BPO, né, de RH, que é a terceirização desse serviço, terceirizar o setor de RH. Terceiriza o setor financeiro também, nós temos o setor de BPO financeiro. A gente faz parte administrativa, então para pequenos prestadores de serviço fazemos emissões de nota, orçamentos, organização de documento e por aí vai. E aí para algumas empresas também a gente faz a parte comercial, então a gente acaba fazendo parcerias. Mas hoje a Recruiter é um facilities, né? A gente tem muito parceiro no mercado. Então, eu falo que, assim, o que você precisar de contato, geralmente eu tenho. Então, eu tenho parceria com farmácia, eu tenho parceria com prestadores de serviço, eu tenho parcerias com outras empresas de prestação de serviço. E aí, conforme as necessidades dos meus clientes, eu vou atendendo as necessidades dos meus clientes pelas minhas parcerias. Então, Show. acaba que a gente
atende todos os mercados. Então, se um cliente meu precisa de uma empresa de segurança e medicina do trabalho, eu tenho. Se ele precisa de uma contabilidade, eu tenho. Show. A gente acaba fazendo esse meio campo para outras empresas e acaba fechando parceria, que é muito legal. Fazer um corte aqui pra você, tá? Fazer um corte aqui pra você. Pra você que é empresário e você precisa de uma empresa que atenda você em todas as necessidades de operação, a Recruiter é uma ótima opção para que você tenha recrutamento e seleção, gestão financeira, até mesmo a parte comercial, eles fazem uma assessoria e podem também fazer. Então, se você precisa organizar toda a parte operacional do seu negócio, da parte desde de contas a pagar, a receber, a recrutamento, a gestão de RH, até um auxílio para organizar a parte contábil, fala com a Recruiter, fala com a Zita, que eles vão poder resolver para você. É isso. É isso? Estamos Ah, viu? O propaganda roubou. Mas então, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de contratar. Uhum. Por quê? A gente encontra muitas pessoas dispostas a trabalhar. Aliás, minto. Muitas pessoas dispostas a se candidatar a um trabalho, mas não estão tão aptas a trabalhar. Uhum. Então, tem muita gente querendo ganhar salário, mas esquece que para isso você precisa fazer o trabalho. O que está acontecendo com essa geração? Então, hoje a gente pontua isso dentro das palestras hoje na escola e é uma questão de ansiedade de ter o que você não se preparou para ter. Então, querem entrar no mercado de trabalho mesmo sem conhecimento e sem se preparar intelectualmente para isso, ganhando salários de quem já está lá há muito tempo, né? O que está acontecendo? Eles estão vendo que as coisas são muito caras. Então, os jovens hoje estão percebendo que querem roupas caras, roupas de marca, tênis de marca, tudo de marca, né? iPhones. Então, quanto mais caro eles verem que as coisas são, eles querem receber para equalizar os gastos. Só que, assim, não é assim. O difícil é que não é assim. Então, eles esquecem que para que eles montem tudo isso, que eles percorram todo esse processo, eles precisam se preparar intelectualmente. Muitos deles não sabem nem o que é uma planilha de Excel. Então, a gente tem um problema de realmente de interesse em se preparar intelectualmente, de se profissionalizar, mas tem um interesse muito grande do retorno financeiro. Querem ganhar muito sem se preparar. Então, a gente tem esse desajuste hoje no mercado, né? Então, não aceitam ganhar menos de 2.000 porque já viu que 2.000 é pouco para tudo que eles querem. Mas, assim, não sabem o que é uma planilha de Excel. Não generalizando, tá? Tem muitos jovens que são muito inteligentes, que a gente tem muita carga já. Mas tem muita gente preguiçosa também. Mas tem muita gente preguiçosa. Tem muita gente que tá, assim, bem complicada. Quando você está fazendo o processo de recrutamento e seleção através da sua empresa, você normalmente analisa o que o empresário precisa e depois você vai atrás de um perfil que resolva. Como é que funciona para que as pessoas tenham uma noção? Como é que funciona essa questão de análise de perfil? Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Uma delas é o teste DISC, para a gente entender qual é o tipo de perfil que é predominante nessa pessoa. Tem alguns outros testes que o RH utiliza, mas eu gosto de ir pelo perfil da empresa. Então, se eu venho aqui, por exemplo, na Tudo em Tech, eu sei que é um perfil mais jovial, que as pessoas que trabalham aqui têm um espírito mais jovem, são pessoas mais brincalhonas, né? São pessoas que, assim, não é uma empresa extremamente formal, exatamente por isso. Eu tô fazendo careta aqui pra gente tirar foto. Não é uma empresa extremamente formal, que você tem que ir de terno, gravata, todo na estica. Mas é uma empresa mais jovial, que fixa mais e preza mais um bom ambiente de trabalho, mais tranquilo. Então, quando eu vou procurar algum candidato para essa empresa, eu prezo por um perfil mais jovial, entendeu? E aí, as vagas, elas nos dizem que perfil que a gente quer. Então, para cada tipo de vaga, eu tenho um perfil comportamental diferente. Por exemplo, se eu quero um vendedor, eu não posso colocar, na grande maioria das vezes, um planejador analista para vender. Por quê? Eles são mais introspectivos, são pessoas mais fechadas, são pessoas voltadas para análise, são pessoas voltadas para planejamento.
Se eu quero um vendedor bom, eu vou procurar alguém que tem um perfil de comunicação e execução, porque ele vai fazer muita coisa, ele é um cara que executa, uma pessoa que executa, uma pessoa que se comunica bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tô tentando pensar naquela pessoa que está começando o negócio dela agora, ela precisa contratar, mas de repente ela não tem ainda a grana para contratar um trabalho especializado como o seu, né? Eu não tô dizendo que se é caro, se é barato, mas porque a pessoa nem tá nessa fase ainda, E né? muitas das vezes também a pessoa não entende se isso é um custo ou é um investimento. Qual, Tem isso. qual é a dica que você daria para essa pessoa que vai contratar? Como é que ela consegue identificar qual é o perfil para o negócio dela? Por exemplo, uma pessoa de atendimento, uma pessoa mais comunicativa, né? Como é que ela vai julgar se ela é comunicativa ou não, ou se ela não tem essa experiência? Então, eu acho que todo mundo já viveu isso. Já foi em uma loja que você olha para a pessoa e a pessoa fala, bom dia. Nossa, já. É isso. Então, eu acho que você tem a oportunidade de colocar essa pessoa para vender para você. Antes de você contratar, faz um teste com essa pessoa. Faz uma simulação de venda com essa pessoa. Porque a pessoa que vende, ela vende. Quem é vendedor é vendedor. Ele vai vender a sua alma. Ele vai vender assim, tudo que tiver. Se você der um copo vazio, ele vai vender esse copo vazio. Quem é vendedor, ele é vendedor. Ele vai vender. Então, você vai falar... Hoje, por exemplo, na escola... Eu vou usar o tema da escola hoje, porque eu estava na escola. E aí, um aluno veio assim... Gosta de perfume? Você usa perfume? Você tá cheirosa? Tô vendendo perfume. Compra? Aí eu falei, Ligeiro, não, né? eu não tô precisando. Ele, tá sim. Eu vi que você gosta de perfume. Você tá bem... Você tá cheirosa. Você precisa de um perfume. Eu sei que você gosta. Então, toma mais um pra sua coleção. Isso é um cara... É um vendedor. Eu contrataria ele na hora para um setor de vendas. Olha só. Porque ele nunca nem me viu. Super simpático. Veio, me acolheu. Tocou em mim respeitosamente, né? Pra chamar a minha atenção. Olha aqui, mostrou o perfume. Tem 17 anos. Olha só. Então, o vendedor Inclusive, que eu é preciso vendedor... fazer um teste pro vendedor. Pode chamar esse menino aí. O vendedor que é vendedor, ele tem feeling de vendas. Sim. O vendedor que é vendedor, ele vende sem fazer nada. Ele vende, assim, conversando com você. Eu sempre gostei muito de negociar. Eu gosto do jogo, sabe? Mas eu não tenho paciência pra vender, cara. Mas você vende. Eu acho que é É assim. que você faz uma venda mais consultiva. Eu É uma não venda tenho- mais de... Peraí, que eu vou fazer você entender que você precisa de mim. Entendeu? E Zita, outra coisa que a gente percebe é que o perfil hoje dos novos... Das pessoas que estão entrando, né, dos novos entrantes no mercado de trabalho, por assim dizer, é um perfil que não tolera mais aquele chefe arrogante, né? Aquele chefe folgado. Mas como que vai funcionar isso daqui a algum tempo, hein? O que você vê? Então, daqui a algum tempo e num futuro muito próximo, daqui a 3 meses. A gente está falando de uma implantação agora de NR01. NR01 ela vem exclusivamente para cuidar do psicossocial dentro da empresa. Então, a NR01 ela vem falando assim, olha, você tem uma quantidade de funcionários, 30% dos seus funcionários são afastados por quê mesmo? Ah, entendi. Então vem cá que a gente vai sentar e vai conversar. Então, hoje, a preocupação com o risco psicossocial, com o risco mental dentro das empresas, ela está muito forte. Ela já estava dentro da NR01, ela já foi criada nessa intenção, só que agora há uma necessidade plausível de deixar ela em evidência. Então, ela vem forte esse ano, era para ter sido implantado ano passado, só que teve uma prorrogação de tempo devido às estruturas, né? Então, a gente vai entender agora como é que vai funcionar a partir desse ano. Mas a NR01, ela vem exatamente para isso. Você vai precisar colocar campanhas de tratamento mental dentro da sua empresa, de saúde mental. Você vai precisar fazer todo um processo. Nós que estamos estudando psicologia vamos ter bastante trabalho. Exatamente, o mercado está aí. Só que assim, o detalhe, qualquer pessoa pode aplicar a NR01, não é só psicólogo. Sério? Qualquer pessoa habilitada que saiba o que está fazendo e tenha curso e comproves, pode fazer. Até técnico de segurança do trabalho, porque é um serviço amarrado. Porque você vai tratar isso dentro do PGR, que é um documento que é feito pelo técnico de segurança do trabalho. E quando que é o momento do empresário contratar? Porque esse é um erro muito comum que você vê em quem está começando agora. Eu já tenho empresa há 18 anos. Então, teve um momento que eu virei e falei, cara, eu preciso contratar alguém. Aí dá aquele frio na barriga, né? Tipo, poxa, contratar, né? Mas pro cara que tá começando,
baseado no que você tem visto no mercado, o que você falaria para esse empresário? Como é que ele começa esse processo? Então, o processo de contratação, primeiro eu acho que antes de você contratar, você tem que planejar a sua empresa. Você tem que entender onde você está e para onde você vai. Então, é legal contratar no susto? Não é, porque é um custo. Deixa de ser um investimento e vira um custo. Porque aí você vai contratar, você não sabe o que quer, você vai jogar essa pessoa lá, aí você não vai conseguir treinar, essa pessoa vai acabar virando um custo para você, do nada ela vai sair porque nem ela sabe o que está fazendo, nem você sabe o que está fazendo porque contratou. Então, o certo é, primeiro parar, entender onde está. O que você vai fazer? Planeja a empresa, né? Eu preciso de uma pessoa aqui, eu não dou conta de fazer isso e isso, então você começa a separar os setores. O certo é sempre setorizar. Então, eu preciso de uma pessoa para contas a pagar, comece sempre pelo administrativo. Se você não tem demanda de mão de obra na rua, ou alguém que venda, alguém que faça, que vai te trazer o dinheiro, você precisa ajustar o administrativo primeiro. Porque é ali o coração da empresa, né? É quem vai tirar e colocar dinheiro para você. Esse planejamento a Recruiter faz, porque eu acredito que o empresário que está na fase de contratar, ele já consegue investir numa assessoria, Uhum. né? E assim, para quem está assistindo, essa assessoria não é nenhum absurdo de dinheiro, né? A Gabi vai deixar o contato da Zita aqui nos comentários, aqui nos comentários, na legenda do vídeo. Você pode consultar ela, que é muito mais acessível do que você imagina. Mas a Recruiter faz trabalho, não faz? Sim, a gente faz. Nós fazemos toda a parte de assessoria do colaborador e também de assessoria ao empresário. Então, Zita, tô começando agora, não sei o que eu vou fazer. Tem coisas que a gente pega a demanda para fazer. Então, por exemplo, eu não consigo, eu preciso de alguém para fazer meu contas a pagar, mas eu não sei como fazer. Me passa que eu faço. Eu tenho um RH, preciso cuidar de controle de ponto. Eu faço. Dependendo do tamanho da empresa, é mais barato terceirizar do que contratar um Sim. colaborador só para isso, né? Até porque a gente conta que a terceirização você já está com uma pessoa especializada que você não precisa treinar. Você não Sim. precisa saber se essa pessoa vai ou não dar certo. Não falta. Não falta, entendeu? Se faltar, eu deixo de receber. Então, né? Então, a prestação insuficiente, ela não gera retorno para mim. Então, é um serviço prestado com certeza de que vai ser ganho. Então, a gente tem aí um custo, e aí sim, um custo de pessoal por ineficiência de trabalho. Então, você coloca lá um funcionário e, de repente, o funcionário não dá certo, aí você manda embora. Aí você contrata outro, aí você manda embora. Entendeu? Então, fora o tempo de treinamento, fora o tempo de um monte de coisa que você precisa fazer. Então, hoje, muitas empresas optam por terceirizar o serviço. Você tem visto algum movimento das empresas migrando mão de obra para IA? Sim. E como está sendo isso no mercado de trabalho? Então, hoje, principalmente as empresas que trabalham com o banco de dados de currículo, a maioria delas é quase IA puro, né? Então, esses sistemas que a gente utiliza, vagas.com, Cato, InfoJobs, muitos delas já utilizam o IA, né? Marketing, setor de marketing está sendo terceirizado para o IA, maioria. Então, muitas coisas a gente faz direto pelo IA. Gabi, qual é a sua cadeira? Calma, Gabi, tem espaço. Mas ainda tem espaço para todo mundo. Porque é necessário ter alguém que mexa na IA. Sim. Entendeu? Hoje, o que está em alta, você aprender a trabalhar com a IA. Sim. Sendo um especialista em inteligência artificial. Então, hoje me perguntaram isso pela manhã. O que está em crescimento? Estuda tecnologia, vai para programação, estuda IA, foca na IA. Porque esse é o futuro. Daqui a pouco a gente vai ser trocado por robôs. Algumas pessoas são interessantes, né? E dentro do que você tem visto no mercado de trabalho, você acredita que a gente vai continuar nessa linha de ter um profissional especializado focado? Ou você acha que as pessoas que são mais generalistas, elas vão ganhar mais espaço? Porque eu acho que o mercado toda hora vai mudando, né? Uhum. Uma hora você ser generalista, você fazer um pouco de tudo, é uma coisa extremamente atrativa. Outra hora você ser especialista numa área é extremamente atrativa. Pro jovem que está começando agora, que ele está buscando se profissionalizar, tirando o que você acabou de falar, né? Você vê tecnologia, IA, mas é melhor saber um pouco de tudo ou é melhor ser especialista em uma área? Depende de que ponto da vida você tá. Então, se você está iniciando, é bom você saber um pouco de tudo. Que você consegue se jogar em qualquer ramo.
né? Então, um pouco de tudo eu digo assim, não vai fazer marketing aqui, financeiro ali, RH ali. Mas assim, dentro do marketing, expande. Dentro do financeiro, expande. Dentro do RH, expande. Porque um RH generalista, você entra mais fácil. Então, por exemplo, se hoje eu voltasse para o CLT e fosse procurar um emprego, eu consigo trabalhar na área de recrutamento e seleção, de treinamento e Duvido desenvolvimento. que você conseguir. Depois que você vê empresário, você não Não, mas consegue assim, eu tô falando voltar. das oportunidades do mercado para eu me inserir, Sim, né? você É a sabe. minha vontade? Não, claro que não. Mas se eu fosse procurar e voltar para o CLT, eu poderia ser especialista em recrutamento e seleção, eu poderia ser um RH generalista, tomar conta de toda uma empresa, dependendo do tamanho da empresa. Eu poderia ir para o setor de treinamento e desenvolvimento, setor de carreira, de cargo e salário, porque a Uhum, gente e assim, o RH é muito amplo. Então, você tem espaço. Mas, dependendo do grau que você está da vida, você vai afunilando, né? Aí você vai se especializando. É importante você saber alguma coisa. É importante você saber de tudo um pouco e profundamente de uma coisa. Isso é importante. uhum. Porque você tem propriedade de falar sobre aquilo. Perfeito. Como você tá praticamente se formando em psicologia, você tá no último semestre, né? Estou no último ano, Último ano, 2 semestres. mais 2 semestres. Tá no último ano de psicologia. Quando você vai fazer um processo de recrutamento, é, rola uma análise ali do candidato, rola uma análise do recrutador, não, da pessoa que tá te pedindo para contratar, para ver Sim, se tu combina com ele. sim. Como que a recruiter trabalha nesse sentido? Assim, quando a gente vai fechar a vaga com o nosso cliente, a gente já sabe mais ou menos como que é o perfil do nosso cliente. Se ele é uma pessoa mais brava, se ele é uma pessoa mais brincalhona, se ele é uma pessoa mais formal. Então, quando eu levo o candidato para ele, eu já analiso dentro da segunda etapa como é que é a interação entre os dois. Então, eu já cheguei a falar para um cliente, falar, olha, as duas são boas, contrata essa aqui, que essa aqui você vai ter trabalho. Você vai bater de frente. Isso acontece. Porque a gente sabe o perfil das duas pessoas. Se são duas pessoas de perfil forte, essas duas, em algum momento, elas vão se embater. Sempre tem que ter um perfil muito forte e um outro perfil mais ameno para dar certo. Porque se tiver duas pessoas de perfil forte, uma delas for chefe e a outra ficar abaixo, uma hora elas vão entrar em conflito. A menos que tenha abertura para essas duas pessoas não trabalharem diretamente juntas. Tá? Então, é importante a gente saber identificar esses perfis, até porque, assim, a gente precisa fechar a vaga com excelência. Eu não quero rotatividade, eu não quero turnover. Sim, Eu não quero colocar alguém para tirar e repor esse alguém. Eu quero colocar alguém que esse alguém interessa lá dentro. O interesse da recruiter não é só colocar candidato dentro da empresa. O interesse da recruiter é que esse candidato cresça dentro da empresa. Esse é o interesse. perfeito. Por isso que depois que a gente contrata, a gente coloca esse funcionário lá dentro, a gente fica acompanhando ele durante os 30 dias de reposição, para entender como é que tá. Porque ele tem que atender as oportunidades da empresa e atender as necessidades, bem como a empresa precisa atender as necessidades dele. É um casamento. Sim. E uma amiga minha me contou esses dias. Hum. Um amigo. É. Ah, Não, falando sério, uma amiga me contou esses dias que tinha um colega dela que era um cara chorão, chatinho, que ficava reclamando da vida e quando ela foi olhar o currículo dele, tava tudo errado. Duas perguntas em uma só. As pessoas elas precisam se tocar que elas precisam de terapia quando elas começam a reclamar demais da vida? E segundo, quando você vai fazer um currículo, que linha que você segue? Você coloca todas as informações, você vai dar um chat GPT e ver o que tem que colocar. é assim. Primeiro que terapia todos nós precisamos, é importante. Então, quem puder, ajuda. Mas eu acho que, assim, falta um pouco, às vezes, nas pessoas de tentar enxergar o copo meio cheio, né? Tentar, ao invés de procurar as reclamações, tentar, de fato, resolver os problemas, ir para trás e correr mesmo além do que tá ali. E entender se o que você está fazendo está sendo certo, né? Então, falando de currículo, eu gosto de currículo simples. Depende muito do recrutador, tá? Não é uma regra geral. Depende muito do recrutador. Eu gosto de currículo simples e eu gosto de currículo com informação. Então, eu gosto de ver dentro do currículo qual foi o último salário. Se tiver uma pretensão salarial, eu gosto de ver também.
Eu gosto de ver o que ele fez dentro da função dele. Então, ter uma breve descrição da função, quanto tempo ele ficou dentro dessa empresa. Então, isso eu gosto de ver. Quais cursos ele fez, o que tem ali de habilidades. Isso é ótimo de ver dentro de um currículo. Então, se você não tem um currículo bem montado, é muito difícil você ser atrativo. A primeira coisa que chama a atenção do recrutador é o currículo. Show. A gente compra o candidato primeiro pelo currículo. Na época que eu comecei minha carreira, por assim dizer, eu inventei de dar aula de informática. E pra ter um diferencial, eu comprava envelope branco. Porque todo mundo fazia aquele envelope papel pardo, Uhum. né? Eu comprava envelope branco e escrevia: Este é o melhor currículo. Se vendeu. É, Aí vem fazia falar, eu não isso. sou comercial. E eu mandava, quando eu deixava os currículos, eu sempre era chamado, porque eu fazia um negócio diferente. Nem tipo por curiosidade, né? Uhum. Quais os diferenciais hoje que você considera nessa geração que está toda informatizada, nessa geração que está cheia de todas as possibilidades? Quais são os diferenciais que você considera que são importantes para que uma pessoa que está começando no mercado de trabalho consiga desenvolver uma entrevista legal? Então, hoje, a gente, por ter muito problema de tecnologia, a tecnologia é muito boa, mas você tem que saber usar. Sim. Eu acho que tudo em grande quantidade acaba sendo excessivo. Mas a comunicação ficou muito defasada com a tecnologia, porque a questão de escrever abreviado, de não entender o português correto, de não falar muito e mais digitar, isso deixou a comunicação muito complicada. Com isso, as pessoas pararam de ler livros. E aí tornou-se, a gente tem outro problema. Mas eu fico muito encantada quando eu vejo um jovenzinho que ele, assim, é super interessado, que ele se comunica bem, que ele faz cursos. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos e meu filho tá assim, mãe, quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar, mas tem 14 anos, é violinista, toca super bem, tá no 9º ano da escola, mas já tem um monte de curso no currículo. É uma criança super interessada, quer trabalhar. Aí eu falei pra ele, primeira coisa que você tem que fazer, Excel. Ele já é intermediário em Excel. Tem coisa que ele faz que eu não lembro fazer. Então, ele acaba me dando umas rasteiras de vez em quando, assim, em questão de aprendizado. Eu falo, opa, tá mais avançado já. Mas, e eu sempre falo pra ele, eu falo, estuda. O conhecimento é a única coisa que você leva pro túmulo com você. Você tem que fazer, você tem que ter. E se você quer ser alguém na vida, quer crescer, ter uma profissão boa, poder escolher o seu salário e aonde você vai trabalhar, estuda. Seja melhor do que todo mundo que tá do seu lado. Você tem que ser destaque. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e ela tava brava porque ela vai ter que estudar de sábado. Uhum. É uma menina da faculdade, ela conhece. A gente tava conversando, ela ficou muito brava, muita gente foi deslocada pra sábado por conta de salas, de horário. Uhum. Só que ela tá numa missão de conseguir uma nova oportunidade. Eu falei, por que você tá brava, cara? Você tem tempo pra fazer. Você pode estudar. Você pode desenrolar. Uhum. As pessoas, elas perderam um pouco essa visão de fazer o que precisa ser feito e só foca no fazer o que eu quero que faça. Uhum. Só quero fazer o que eu quero, o que eu gosto. Então, isso acaba deixando as pessoas muito fragilizadas. Uhum. Porque quando você só faz o que você deseja fazer, você não faz o que precisa ser feito, normalmente você quebra a cara. Uhum. Quando você entrou pro mundo empresarial, Nossa, Deus. A lágrima caindo. falou, agora eu sou minha própria patroa. Ai. O que você aprendeu nesses anos aí, sendo A ter empresária? resiliência. Que ô palavrinha que eu achei que nem era tão importante assim. Mas eu, inclusive, toquei nesse assunto hoje, que é... As pessoas falam assim, empresária tem muito dinheiro, faz o que quer da vida, acorda a hora que quer. Eu geralmente trabalho de 14 a 16 horas por dia, de domingo a domingo. Não tenho feriado, não tenho férias, não tenho 13º, não tenho aviso prévio. Aí, aí eu falo assim, teve um dia que eu tava trabalhando, e aí eu postei nos status do WhatsApp, falei, tem algumas pessoas levantando pra ir trabalhar. Eu estou indo dormir agora, 5:30 da manhã. Caraca. Eu estava terminando um trabalho.
E ali, por que aquele horário? Porque eu tinha demandas da empresa, mais demandas da faculdade para fazer. Então, eu misturei os dois e fui fazendo durante a minha madrugada. Então, é isso. O empresário não tem descanso, né? Você tem que ter resiliência porque você vai viver exatamente daquilo que você produz. Se você não produzir, você não tem o que receber. E tem que entender que é assim, você se vende o tempo inteiro e você tem que se vender o tempo inteiro. Não é que nem CLT que você chega, faz o seu serviço, no começo do mês o salário vai estar na sua conta. Não. Você tem que estar ali, ó, trabalhando. Não trabalhou? Beijo, tchau, não me liga, você não vai receber. Então, isso assim, é o que eu falei hoje. Assim, falaram assim, nossa, mas você é nova para tudo que você já fez. Sim, mas só eu sei o quantas noites eu chorei, quantas noites de sono eu perdi, quantas vezes eu saí com o dinheiro do pão de queijo, quantas vezes eu saí e almocei só pão de queijo durante o dia inteiro. Às vezes saía com um salto alto, mochila bem arrumada, mas com o estômago no fundo, porque não tinha dinheiro para comer. Então, é isso, tá? Ser empresário é isso, não é fácil. A gente, com o tempo, a gente vai se aprimorando, vai conseguindo novos clientes, vai perdendo cliente também. Saber que num mês você tem dinheiro, no outro mês você pode perder todo mundo e tá tudo certo, né? Você não tem aviso prévio. Você não tem um seguro-desemprego para te cobrir quando o cliente te larga. Você tem simplesmente um cancelamento de contrato, vida que segue. Se refaça no outro dia e vai trabalhar. Exatamente. É isso. Ser empresário no Brasil é meio loucura, né? É ser maluco, é ser uma maluquice, porque você tem um Estado que não te ajuda em absolutamente nada, você tem uma sociedade que te olha como se fosse um vilão, e você tem pessoas à sua volta que acham que você é o Tio Patinhas, Que tem muito dinheiro. né? Acho que você tem uma caixa forte lá que você mergulha nas moedas e começa a nadar. Queria. Sonho de consumo. A psicologia, ela surgiu na sua vida há quase 5 anos atrás. Sim, E você tá agora para se formar, tá no último ano. sim. O que você pretende nessa área depois que você se formar? Então, eu tenho um plano próximo e tenho um plano futuro, né? Tenho 2 planos. Vamos ver se o futuro vai dar certo. O plano próximo, que é o exato agora, o já, é fazer pós em gestão em psicologia organizacional do trabalho, é me especializar na área que eu tenho, na minha empresa, é conseguir atender muito mais as empresas, estar mais do lado dos empresários e ajudá-los na saúde mental dos colaboradores para que as empresas ao qual eu atendo tenha um bom ambiente de trabalho, que não tenha muito turnover, que não tenha pessoas afastadas por problemas mentais e afins. E aí, para o futuro, mais longe um pouquinho, eu penso em ser perita. Sempre foi um sonho de criança, ser perita criminal. Eu gosto muito da área forense, gosto muito da área de perícia. Mas ainda é um caminho muito longo a percorrer, eu ainda estou estudando essa possibilidade. Quais os planos da Recruiter para daqui a 1 ano, 5 anos, ou seja, médio e longo prazo? Médio e longo prazo. Recruiter, assim, esse ano eu falei... Eu acordei no dia 1º de janeiro desse ano e falei, esse ano é o ano da Recruiter, a gente vai crescer esse ano. E aí eu geralmente piso o pé e falo que vai e acontece. Muito difícil quando não. Mas assim, claro que eu não vou sozinha, né? É claro que a Recruiter, ela não é feita sozinha. Ela é minha, como empresária, mas ela é feita por todos os meus parceiros e todos os meus clientes. Então eu dependo de todo mundo para conseguir fazer o que eu faço, né? Então... É sempre esse bom relacionamento que eu crio com os meus clientes, com os meus parceiros, com os meus candidatos. É sempre isso. Então, é aumentar de tamanho mesmo, de quantidade de clientes, de carteira, e conseguir fazer com que a Recruiter seja uma empresa vista como uma empresa que ajuda as duas partes. Eu quero ser, assim, a empresa que, quando o candidato precisar, ele vem atrás, e quando o empresário precisar, ele lembra que eu estou aqui. Entendeu? Então... Eu gosto de, quando as pessoas... Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo meu de muito longa data, falando assim, eu só te chamo quando eu preciso. Eu falei, ainda bem. Se você me chama quando você precisa, quer dizer que eu te socorro quando você precisa. E tá tudo certo. Mantenha assim. Então, eu gosto dessa questão de poder ajudar o empresário, poder ajudar o candidato, de conseguir linkar um ao outro, porque a gente ajuda todo mundo. Se está todo mundo feliz, está todo mundo feliz. Então, eu quero que a Recruiter mantenha essa visão de ser bom para ambas as partes. De conseguir com que todo mundo atenda a necessidade de todo mundo. Sabe? Realmente é um facility. Se precisa de alguma coisa, tá, vem cá, eu te atendo. E o network, né? Esse network é o que faz.
É, quando você começou todo esse projeto e começou a fazer tudo isso que você está fazendo hoje em dia, eu acho que você tinha uma perspectiva, Uhum. né? Um sonho, um objetivo. E a gente sabe que no decorrer das coisas que a gente vai fazendo, muitas vezes a gente tem que ajustar Uhum. essa perspectiva. E eu acho que tem muito empresário, muitas pessoas que estão aí no mercado, que estão exatamente nessa fase. Uhum. Me conta aí um desafio que você teve e um reajuste que você teve que fazer nessa trajetória para poder falar, não, agora dá para seguir, porque se eu continuar nesse caminho, eu posso meter a cara na parede. Uhum. Quando eu comecei a recruiter, eu comecei só com recrutamento e seleção. E eu pensava, a minha expectativa era só fazer recrutamento e seleção. Né? Eu falei, a gente faz só recrutamento e seleção, é uma prestação de serviço, vive bem, tá tudo tranquilo. E aí eu fui pensando na necessidade de fazer prestações de serviço, porque a gente precisa respirar financeiramente também. E você viver só de vaga daquilo que você fecha, financeiramente não é saudável. Então eu comecei a incluir outros serviços dentro da Recruiter. Foram difíceis. O maior desafio que eu tive foi que eu perdi praticamente todos os meus clientes recorrentes no único mês. Nossa. Então, eu tinha uma quantidade de valor recebido durante um mês. No mês, todos os meus clientes, por motivos financeiros, declinaram porque eles estavam num momento complicado mesmo. E aí, como todo bom ser humano, eu adoeci. Fiquei 5 dias de cama, assim, ruim, bem ruim. Pensei em desistir, porque eu sou um ser humano também, né? A gente pensa em desistir, pensa em voltar para o mercado como CLT, pensei em várias coisas e aí eu falei, tá, mas eu sou forte, eu sou uma moça, sou mocinha, né? Como a mãe dizia, sou mocinha. E então levanta a cabeça e faz o que você sabe fazer direito. Você estudou para isso, você se preparou para isso, coisas ruins acontecem e você precisa levantar. Levantei no outro dia, liguei para minha irmã, que foi quem criou a minha marca, uma marqueteira boa. Liguei para ela e falei, olha, você tem de hoje para amanhã para refazer a minha apresentação da empresa, eu quero que você coloque isso, 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 isso. E eu vou começar a prospectar novos clientes. No mês seguinte, eu fechei um monte de cliente com rendas muito maiores do que eu tinha antes. Então, é exatamente isso. É difícil, mas o desafio é esse. Você tem que se reinventar. Todo ano eu paro, planejo a recruiter do ano seguinte. Entendo que está desajustado, vou ajustando. Eu acho que eu tenho um santinho protetor, um anjo protetor, assim, que quando eu percebo alguma coisa, eu falo, opa, preciso ajustar, preciso inovar aqui. O mercado está pedindo isso, vamos inovar. Então, eu fico muito atenta ao que o mercado está fazendo. O estudo de mercado acontece diariamente comigo. Então, talvez o meu cliente falando assim, tá, tô precisando de tal coisa, não acho. Não, peraí, então a necessidade é essa, eu venho e puxo pra mim. E aí eu acho. Então é você saber se adequar também ao mercado. Mas a expectativa era só recrutamento e seleção. E hoje a gente faz tudo. Tem muita gente que. Tem muita gente que espera estar com tudo perfeito para fazer o negócio funcionar. Uhum, Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer assim, mas aí precisa resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa para começar. Esse é um erro muito comum. uhum. As pessoas elas querem chegar no nível de organização e perfeição que elas conseguem prever cada passo. É É difícil. impossível, não dá. Se você não começar, não vai. Uhum, Quem tem sucesso? Quem faz. uhum, O importante é fazer. uhum. Porque se você não faz, se você não dá o primeiro passo, se você não mete o pé, cara, você tem que fazer o que te assusta. Exatamente. Você tem que fazer o que te assusta. Você tem que fazer o que te dá medo. Você tem que fazer o que te deixa inseguro. Você tem que fazer o que for necessário para chegar no seu objetivo. Mas o importante é, qual é o objetivo? Uhum. Tem que ter. Qual objetivo você tem? Não muito longe, eu estava conversando com outra pessoa também e falei assim, ela falou para mim assim, pô, não tô feliz. Ela falou assim, por quê? Não sei, só não tô feliz. Eu falei, qual é o seu objetivo? Eu falei, não sei, foi por isso que tá infeliz. Uhum, Como você não tem objetivo, você não vai ter a trajetória, porque uhum. o que te deixa feliz é a trajetória, Exatamente. né? E da Zita, não da empresária, qual que é o objetivo? Olha, eu tenho um sonho de pequenininha, tudo bem que eu não cresci muito, mas eu tenho um sonho de criança que é ser reconhecida. Uhum, E não é ser, assim, o centro das atenções, eu não quero confete, mas eu quero ser alguém importante, uhum. sabe? Alguém que você olha e fala assim, olha, essa aí você pode contar, essa faz.
é com esse tipo de gente que eu quero amizade. É com pessoas que têm amizade comigo há 10, 15 anos, que olham pra mim com o mesmo carinho do primeiro dia. Entende? Eu sou uma pessoa muito de relações pessoais. Eu tenho muita necessidade de ter gente perto. Sempre fui. Sempre fui muito afetuosa com quem eu conheço. Então, é a minha característica. É ser assim, sabe? Esse poço de carinho. Eu sou realmente. Mas o meu objetivo final, eu acho que é buscar a felicidade diariamente. Porque a felicidade ela é momentânea. Então eu quero vários momentos de felicidade pra sempre, sabe? E eu acho que e isso vem pra mim com muito desafio. Eu sou uma pessoa que eu adoro ser desafiada. Eu não gosto de uma vida monótona, eu não gosto de rotina. Eu não gosto de nada que eu olhe assim e falo, tá, não tem nada pra fazer, poxa. Eu gosto de... Pra você ter noção, quando eu abri a Recruiter, eu tinha R$40 na minha conta. Que era exatamente o valor do registro.br lá. Sabe quanto que eu tinha quando eu abri a conta da empresa? 10 centavos. R$1. Eu tava melhor. A gente abriu a conta da empresa, o Ronaldo tem esse extrato até hoje. A gente abriu a conta da empresa, a esposa dele transferiu R$1 pra testar a conta. Que ótimo. Nossa primeira extrato da conta tinha R$1. Exato, é isso. E era o que tinha. Era o que tinha, e tá tudo certo. Então, é muito difícil você me ver acomodada. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre em movimento. Sempre... As pessoas falam assim, nossa, mas você não para nunca. É muito difícil parar. Só se eu estiver doente mesmo, mas... eu gosto dessa correria, eu gosto da minha rotina agitada, eu gosto de estar sempre revendo os meus amigos, eu sempre tô com alguém, eu nunca tô sozinha, eu sempre tô saindo com as minhas amigas, eu gosto disso. Mas é isso, a característica da Zita é essa. O objetivo é ser feliz. Olha, não sei se você reparou, mas parte do seu objetivo tá cumprido, porque você tá no podcast pela pessoa que você é. Exatamente. Pela profissional que você é e pela sua história. Então, parte do que você falou já tá acontecendo. Sim, não, muitas das partes que eu já falei, né? Eu acho que estar aqui hoje é resultado de um trabalho que eu fiz aqui. Sim. Né? De um histórico que eu criei aqui. E não só histórico profissional, acho que histórico de vida. A gente sempre foi muito parceiro um do outro, eu sempre fui muito parceira das pessoas com quem eu trabalhei. Eu gosto de sair, como meu avô falava isso, meu saudoso avô falava isso. Você tem que sair e deixar um bom perfume onde você passa. Boa. E eu levo isso de aprendizado. Boa. Perguntinha tradicional que eu sempre faço no final do podcast. Já passou um tempo já. O que você descobriu que se as pessoas descobrissem a vida delas seria mais fácil? Seria mais fácil? O não é gratuito. Você tem. Corre atrás do sim. Vai lá. Porque o não, ele tá fixo na vida das pessoas. Todo mundo nasceu pra falar não. Pra você conseguir o sim, você precisa de tanta coisa. Então, se as pessoas já colocassem isso na cabeça e sempre estivesse disposta a correr atrás do sim, ficaria mais fácil, eu acho. Eu sempre parto do princípio de que o não eu já tenho. Top. Eu aprendi muito isso com você também. Mas tudo bem. Antes feito do que perfeito. Qualquer coisa que você faça é 100% melhor do que você não ter feito. Exatamente. Né? Galera, assim, dá pra ficar conversando com a Zita aqui, fazer mais uns 10 podcasts, não só pelas profissões que ela tem, já dá pra falar sobre cada uma delas, mas mesmo ela sendo novinha, com muita experiência de trabalho, já vi essa garota encarar muito desafio. Então, reforçando como cliente, como parceiro, como amigo, e principalmente como alguém que já usufruiu dos trabalhos da Recruiter. Se você precisa de uma empresa para resolver os problemas da sua empresa, chama essa moça aqui porque ela vai desenrolar. É isso. Zita, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter vindo. E a gente vai deixar os contatos aí. Quer deixar alguma mensagem no final? É assim, tá com dificuldade? Liga pra mim. É isso. A gente resolve de qualquer forma. É isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu. Curte, compartilha, indica, Tudo. imprime. Como que é? Republica. Segue nas redes sociais. Segue o canal. E faz uma camiseta. É isso aí. Valeu. Outra coisa. Se inscreva lá no meu site. Cadastre seu currículo lá. Boa. Qual é o site? www.recruiterrh.com.br. Aí você põe na legendinha assim, Gabi. É. Fechou? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.